Por correio as fitinhas? Não, a gente ia até o Rio, pegava o ônibus, ia até o Rio, levava a fita pro cara, olha essas músicas todas, ele dizia, não tá bom, não tá bom, não tá bom, não tá bom. E que músicas eram essas? Já eram? Eram as músicas que estão no primeiro LP. Ah, Aí é? uma hora a gente chega, isso a gente já morava aqui em São Paulo, uma hora, isso foi em 85. Uma hora a gente fala, meu, chega, cara, não queremos, não queremos, não vai rolar, a gente quer sair da CBS. Aí ele fala... Eles já estavam contratados. Estavam contratados, mas... No Pau de Sebo. No Pau de Sebo. Ué? Entendeu? Mas tinham... Isso já tinha o compacto, ou não? Tinha o compacto. Tinha o compacto. Tá. Tinha o compacto. Com qual música? Descendo o Rio Nilo e Leve Desespero. Tá. E como foi esse compacto? Muito esse compacto. Tocou bastante. Tocou... Como chamava esse ele pra Descendo o Rio Nilo. Descendo o Rio Nilo. Vê se acha esse compacto, por favor. É de 85. Esse compacto ele tocou bastante lá no sul, porque tinha essas rádios que tocavam. Tinham essas rádios independentes, era bem, bem esquisito. E é gravado com o Liminha, a primeira vez que a gente entra no estúdio de verdade, nas nuvens com ele. Lá no Rio ou aqui? No Rio. Bom, aí a gente grava, a gente faz esse Pau de Sebo, eles nos dizem, o Mainar, tava falando do Mainar, que nos diz não, a gente ficando puto. Vai ficando puto, ele é o equivalente ao diabo pra gente, Beelzebub. Só que quis o destino que anos mais tarde, muitos anos mais tarde, no ano 2000, quando a gente lança o acústico, é ele. Nossa, cara. Que a vida deu essa volta. E aí, na verdade, no disco anterior, quando o Capital se reúne, chama Atrás dos Olhos, em 98, vira ele o presidente da Abril Music. E aí, ele acaba sendo uma figura que nos promove, acredita, incentiva. Olha essa capa, cara. Isso é 40 anos atrás. Peraí, quem é você aí? O de camisa clara. É sério? É. Nada a ver, olha só. Os dois irmãos Lemos estão aí. Tá tudo sem o louro que é o da esquerda. Que idade você tinha aí? Eu tinha 21. Fumando, que feio. Olha só o cigarrinho na mão. Aquelas calças mais altas, né? Que se usava. Sem cinto. Sem cinto, cara, olha isso. Que legal, cara. Isso é bem a estética do rock inglês, né? E a gente tinha buscado, eu lembro que eu busquei essas referências que estão no fundo da capa de hieróglifos. Por causa do... Descendo o Rio Nilo. Descendo o Rio Nilo. Para onde eu fui há 1 ano e meio atrás. Só que eu subi o Rio Nilo. Subindo do Rio Nilo. E alguém falou, viu? Pô, o Jim, descer, subiu. Exato, olha só. Tá tudo errado. Foi demais. Passei 3 semanas no Egito. Mano, é uma viagem que eu quero fazer. Foi um cara que ele fez parte de muitas histórias. Muitas. Ele foi o demônio para muitas pessoas. Eu tive um... Que é o cara que dizia não e sim. É o cara que tinha... Olha, se você tivesse num dia bom e num projeto pelo qual ele tivesse simpatia... Rolava. Ia dar tudo certo. Ia dar tudo certo. E aconteceu conosco. A gente fez 3 discos com ele. Foram maravilhosos. Ele se redimiu. Então, uau. Mas em algum momento também o lá romance atrás, acaba. Porque ele é uma geração de caras de gravadora que vinham de grupos, tipo Fevers, tipo Renato Seus Caps e tal, e tinham essa experiência da música e esse olhar, né? E a gente às vezes não aceitava, porque a gente era de uma geração que... Eles não conseguiam entender o que a gente fazia. Tanto é que eles dizem não para Legião também. É mesmo? Sim. Isso era não para todo mundo. Era uma coisa nova para ele, não era... Era difícil. Eles não conseguiam entender, falaram, como assim? E eu lembro que a gente ia fazer televisão também, quando eles gravam isso aí, a gente vai fazer televisão e a gente ia pra televisão desse jeito aí. Sei. Jeans, camiseta, tênis. E eles lá pra gente... Vocês não vão entrar no ar assim. Vocês não podem fazer isso. Tinha roupa de artista, é isso? Aí a gente falou assim, isso o quê? do que você tá falando? Vocês não podem se vestir assim, vocês têm que se vestir apropriadamente, sabe? Mas tem uma coisa que eu me lembro de um período que era com... Você não pode se vestir assim. Imagina os caras entrando assim. E não era nada demais, era jeans e camiseta. O pessoal do cenografia, o pessoal trazendo cena. Não, a gente vai tocar aqui. Mas a gente tinha umas coisas que eu até vou aproveitar para falar, porque eu acho que a gente... Eles não nos entendiam e tinha um período que a gente não entendia direito o que eles queriam dizer, porque também a comunicação era complicada. Tem um cara pelo qual tem um enorme carinho, que é o Max Pierre, que também trabalhou muito
Era lá Sim. trabalhava com o... Na Poligram, na época. Né? Ah, E ele me falou uma vez uma frase que eu mandei. A gente mandou demos e era a mesma coisa. Não tá legal, não tá legal, não tá legal. E eu não entendia o que ele queria que eu fizesse. Eu, como compositor e tal, né? E um dia ele me falou uma frase que eu fiquei puto na época. Ele disse assim: Teddy, tu é um John Lennon, te falta o Paul McCartney. E eu falei: caralho, todo mundo gostaria de ter um John Lennon. Tempos depois eu comecei a pensar: eu entendi agora o que ele queria dizer. mas me explica o que queria dizer. O John Lennon sempre foi o cara da letra, da atitude, de um discurso com certo tipo de conteúdo. E o Paul McCartney era o que botava a melodia na história. Mas tem canções, as minhas canções favoritas dos Beatles são do Lennon. Então, mas aí o que eu Quer hoje... dizer, eu gosto do Paul McCartney, mas... Sim, não, mas o que tinha essa... E a gente vendo o Let It Be, que depois saiu o filme, também se percebe um pouco isso, né? O Paul é o cara da melodia, é o cara da construção melódica, assim, digamos assim, né? Eu acho que a rivalidade deles é que acabou sendo muito produtiva, sabe? De um querer sempre superar o outro e... Não, mas eu entendi depois, conversando, foi o que eu hoje eu acho uma maneira inteligente até de explicar isso, é que ele queria que eu botasse mais melodia nas canções, entendeu? Que elas estavam muito mais do rock, assim, com aquela Cru. uma melodia Eu mais... acho que tava bom daquele jeito. Não, com certeza, tava bom, mas eu entendi o que ele queria falar. Entendi. Eu levei 3 discos para conseguir botar numa canção a palavra amor. Eu também. A gente, acho que... O primeiro e o segundo eu disco acho que não mais- tem amor, eu acho que escrita. Não. Mas uma decisão de vocês? Não, é Não. não saber colocar. Ah, de um tá. jeito que tu diz assim, agora ficou legal, entendeu? Entendi. A gente não falava, a gente mal falava de emoções, mas quando as emoções eram abordadas, era mais angústia, ansiedade, era mais como leve desespero. Medo, é. Era uma das canções desse mesmo disco. Era isso ou política? Mas Era... por quê? Porque cobrava uma atitude, Não, vocês acho que a cobravam... geração- Não, a Não gente tinha, achava inadequado, sei lá, não É. achava que... Achava uma Tipo, coisa não que era do tinha pop. The Clash não tinha um disco É. falando de amor, então a gente não botava. O The Cure não tinha Amores, amor, ninguém- né? ninguém- Não sei o que, a gente não botava, entendeu? O nosso primeiro disco, eles tinham... falaram que era um disco dark e gótico, imagina. A gente não fazia isso com essa intenção. A gente ouvia Bauhaus, que era uma coisa super plástica, assim. E aí tu, pô, não vou botar amor aqui no meio, vai estragar tudo. Né? Bela Lugosi is dead. É, Eram umas coisas esquisitas, Bauhaus. Mas, Dinho, voltando um pouco atrás, a parte do aborto elétrico pro Capital Inicial, como que é essa história? O aborto acaba em, acho que 81, final de 81 para 82. só um detalhe. O nome da banda já era para os caras não fazerem nada. Aborto elétrico, a chance disso naquela época, né? Velho, de é sucesso. chance de estar certo. Mas olha, eu acho que era das melhores bandas que já apareceram no Brasil. Sim, porque se você pensar que o Capital gravou parte, a Legião gravou parte, Paralamas gravou, acho que gravou também Química. Química não era Química. do aborto elétrico? Química era. Química Você era vê. também. Municiou 3 bandas. 3 bandas. Abasteceu de um repertório maravilhoso. E era inacreditável, era visceral. Como que surgiu? Eu acho que o Fê conhece o Renato e eles descobrem que eles têm e o André Pretórios, que era o guitarrista, que era um filho de diplomata da África do Sul. E eles se trombam em alguma... Eu não sei dos detalhes como eles se conhecem, mas eu sei que eles descobrem que eles têm um gosto em comum. Que eles gostavam na época, eles gostavam de Stooges, que são os proto-punks. Sim. São os caras que precedem o punk rock. MC5, Stooges, Patti Smith. E o começo do punk rock também. Os Stones, os Sex Pistols, o Clash. Eles descobrem que eles têm essa afinidade musical. O Fê, o baterista do Capital, ele estava na Inglaterra quando acontece o verão do punk, que é em 77, quando estoura a coisa realmente fica maior. Ele estava lá porque o pai dele era um professor universitário e ele tinha sido transferido para uma cidade perto de Londres chamada Leicester. Ele estava dando aula lá
ou fazendo um curso, não sei bem, e ele vê algumas dessas primeiras bandas, tem a sorte de ver algumas dessas primeiras bandas, primeira geração de punk rock, e volta para o Brasil em 79, e por ali ele conhece o Renato, descobrem que todos eram apaixonados por essa onda que vinha se anunciando, e fazem o Aborto Elétrico, cuja evolução é surpreendente. Porque a primeira música do Aborto Elétrico era uma paródia de I Wanna Smell Some Glue, do Ramones, Eu Quero Cheirar Cola. Só que eles fazem uma música chamada Benzina. Tá. E era assim, não tenho grana nem pra perna nem pra quina, só tenho 30 mangos, vou comprar benzina. Essa é a primeira música do Renato. Tá? E aí a última música, 2 anos depois, é Faroeste Caboclo. Cara. Ou seja, em 2 anos, ele vai de benzina para Faroeste Caboclo, sabe? E a coisa vai ficando cada vez mais sofisticada, vai ficando cada vez mais... E por que ela acaba? Eles se desentendem. Eu acho que o Renato possivelmente percebe que uma banda chamada Aborto Elétrico tinha uma vida útil limitada, curta, mas ele sai, gozado que ele não sai para fazer a Legião, ele faz um período só de violão e voz, que ele chama de trovador solitário. Dessa fase surge Quase Sem Querer, Eu Tenho Andado Distraído, ele começa a tocar Faroeste Caboclo, porque Faroeste Caboclo, embora tenha sido a última música do Aborto Elétrico, o Aborto Elétrico nunca consegue resolver aquele arranjo, que é complicado. Uma hora é forró, uma hora é punk rock, uma hora é folk, sabe? Não é... A Legião conseguiu resolver o Aborto Elétrico, não sei nem se eles se debruçam sobre o problema. Eu lembro de ouvir, por exemplo, a música, primeiro, a Faroeste Caboclo, a gente estava indo acampar em Búzios, devia ser 81, talvez, e a gente para na Ilha do Governador, onde morava a tia do Renato. O Renato estava lá, na casa da tia. A gente para lá para descansar um dia, para no dia seguinte seguir em direção a Búzios, onde nós acampávamos. A gente acampava pelo Brasil inteiro. Essas praias todas eram desertas. Ah, é? Não tinha ninguém. Aquela praia principal de Búzios, qual é? Uma praia hoje famosa, cara, dos ricos e milionários. Não tinha nenhuma casa. A gente acampava lá, achava uma fonte de água doce, botava as nossas barracas, e a gente faz até uma experiência. Depois eu conto para você que a gente decide. Bom, aí a gente para na casa da tia do Renato, e o Renato, de manhã, nós a caminho de Búzios, fala: olha o que eu fiz, uma música que eu fiz. Pega o violão e toca Faroeste Caboclo, de cabo a rabo. Espanto geral. Começa no início do café da manhã, termina depois do almoço. O sol se pondo. E aí a gente fala: caraca, eu falo, nossa, e a impressão que eu tive quando eu ouço pela primeira vez é falar: você tá improvisando. De algum modo, você é um gênio musical e tá improvisando isso. Toca de novo. E ele faz a mesma letra. Aí ele faz a segunda, ele toca 2 vezes seguidas essa música pra mim. Eu falo: cara, como pode? Que coisa, cara genial. E a gente vai pra Búzios. E a experiência que eu estava me referindo em Búzios, a gente fazia o seguinte: a gente achava a fonte de água doce, então tínhamos água. Nós tínhamos fogo. Isqueiro. Sim, mas a gente tinha uma outra coisa que eu nunca mais vi, que era uma espécie de uma lata com um funil ao contrário. Então você tinha uma lata aqui, um funil para cima, você botava enxofre, pedra, você comprava enxofres, em pedras de enxofre em pedra, colocava o enxofre, jogava água, colocava essa tampa. A mistura de água com enxofre cria um gás que é inflamável. Aí você acende o gás que está saindo dessa mistura da água com enxofre e você tem um burnerzinho para aquecer comida. Eu conhecia isso pelo nome de espiriteira. Espiriteira? É. Olha, não sabia que tinha nome. Espiriteira. Não sei se é... Posso estar equivocado. Não, mas talvez. Então é isso. E a gente decide que vamos ficar independentes do mundo material. Por uma semana. Eu já ia perguntar por quanto tempo. Vamos ver se a gente consegue. Aí a gente vai e pega um negócio que vive na areia, chama tatuí. Sei.
Você tira. Vocês Vocês cozinharam comiam? isso? A gente pegou tatuí, enchemos uma bacia de tatuí. A gente comia, botava, grelhava o tatuí, bebia água e tatuí. Mano. A gente fala, vamos ver quanto tempo a Deve gente ter dado uma consegue. desinteria no É, cara, imagina. Não. Não? De boa? De boa, cara. A gente conseguiu uns 3, 4 dias. Chegou uma hora, tava todo mundo que fome. Não comer. Não aguento mais ver tatuí na minha frente. Vamos no churrascaria. Mas cara, a gente fez, meu. É, Eu isso fico aí. pensando, quando o pessoal da gravadora ouviu. Quem tá falando dos caras da gravadora, ouvindo Faroeste Caboclo. Né? Nossa. Faroeste Caboclo entra só no 3º disco da Legião. Entra Bom, lá mas na frente, né? Mas... Mas... não ia postar logo de cara, né? Não, mas é igual. Eu acho que hoje a gente já tem essa. A gente conhece Faroeste Caboclo. Mas eu me lembro Não, que quando saiu. Era comprido demais. Não, e todo mundo ficava. Olha o tamanho dessa música, E cara. uma história. Que não, ia uma narrativa que Eduardo que e Mônica já vinha ali meio que preparando o ambiente para isso, né? Mas eu acho sensacional, porque é uma espécie de. Um cordel, sei lá. Né? Para mim é o nosso Dylan. Né? É o Dylan. Eu acho que é Dylan. Tá. Eu acho que é Dylan, que também era um herói do Renato. Grande. Você entrava no quarto do Renato, em Brasília, quando nós éramos adolescentes, ele tinha recortado. Ele era fanático por biografias de música e de filmes. Eram 2 coisas pelas quais ele era apaixonado. Então ele recortava e ele lia as biografias. Então ele sabia como os filmes tinham sido feitos, como os filmes tinham sido feitos, quem tinha sido roteirista, quem tinha sido fotógrafo, onde tinha sido filmado, de onde tinha surgido a ideia. E ele sabia isso também para os discos, quem eram os produtores, quem eram os músicos que tinham participado, que não eram creditados muitas vezes, que tinham, sei lá, por exemplo, o Jimmy Page toca em algumas músicas dos Rolling Stones, e não está escrito em disco algum. Então ele sabia desses detalhes, todas as gravações, a mensagem cifrada em algumas das canções, o que era Lucy in the Sky with Diamonds, o que eles estavam querendo dizer. Dylan também é Tambourine Man, que aquilo é uma referência, pode ser, ou não é uma referência a um traficante. The Jingle Jangle Money é o cara que está trazendo alguma coisa para alguém ou não é, né? Então o Renato era fascinado por essas coisas todas atrás das composições. O que era sei lá, os bastidores da produção de livros, de discos e de filmes. E ele tinha então recortado... Dessa época, Homer, que você pegou? As fotos? É isso aí. E aí no quarto dele, ele tinha pegado recortes de críticas, de entrevistas, dos lançamentos. Do Dylan ou de outros? Tudo, de filmes. Os filmes eram mais alternativos, né? Era muita coisa europeia, então tinha muito Kubrick, ou muito Godard, ou Pasolini, ou